Eu mesmo, como pastor, já pastoreei pessoas que não gostavam mais de sexo e que preferiam a pornografia. Homens que desprezavam suas esposas. Você pensar, nossa, que coisa absurda, isso é muito mais comum do que você imagina. A pornografia tem um potencial destrutivo para o sexo, porque o seu consumo de longo prazo destrói o teu sistema de recompensa e afeta profundamente a tua capacidade de vínculo através de um hiperestímulo altamente artificial, constante e quebrado dos teus neurotransmissores. Queridos, antes do vídeo de hoje começar, o nosso canal do Mundo Cópia voltou. Não sei se você sabe, o Mundo Cópia é o nosso programa de resenhas cristãs, de análises culturais a partir da nossa cosmovisão. A gente fala de cultura pop, a gente fala de filmes, a gente fala de cinema a partir de uma visão cristã de mundo. A gente quer investir agora no Mundo Cópia. Toda quinta-feira, sempre às 10 horas da manhã, a gente vai ter vídeo novo lá no canal do Mundo Cópia. Sai um vídeo sobre Zima Blue, Love, Death and Robots, o menu e como permanecer feliz mesmo quando o sucesso não é o bastante para preencher o nosso coração. Como assim? Vai lá, o vídeo tá lá, ajuda a gente a manter esse canal vivo, a divulgar o Mundo Cópia, que a gente quer poder fazer esse trabalho evangelístico ficar cada vez mais forte. O link pro canal do Mundo Cópia vai estar aí na descrição e no comentário fixado. Então, vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Esse é um canal cristão, religioso, se chama Dois Dedos de Teologia. É um pastor que fala aqui, mas esse é um vídeo que pode se comunicar com qualquer pessoa. Você não tem que ser um cristão para se preocupar com o efeito da pornografia no seu próprio cérebro. Nós já temos vídeo aqui no canal falando sobre como a pornografia vai destruir o seu casamento. Temos um bate-papo interessantíssimo com Rodrigo Simonsen sobre como a pornografia também destrói você na sua identidade e espiritualidade. O vídeo de hoje quer discutir como a pornografia destrói o seu cérebro. Sim, a pornografia é um pecado. A gente sabe disso. Jesus deixa claro que quando nós olhamos para outras pessoas com intenção impura no coração, nós já cometemos adultério no nosso interior. Paulo vai dizer que o grande objetivo de Deus para a nossa santificação é que nós não nos entreguemos a nenhum tipo de imoralidade. Contemplar a sexualidade, a nudez de outras pessoas que não são os nossos cônjuges é claramente um pecado contra Deus. Mas não é só um pecado que ofende a Deus e destrói a nossa espiritualidade. É um pecado que também destrói a nossa própria formação cerebral. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. O papo de hoje é baseado principalmente em dois livros muito importantes. O livro Hooked, The Brain Science on How Casual Sex Affects Human Development, de Joy McCanley e Freda Bush, e o livro Your Brain on Porn, Internet Pornography and the Emerging Science of Addiction, de Gary Wilson. A pornografia é uma desgraça, e é uma desgraça em muitos níveis, até mesmo no nível bioquímico. O vídeo de hoje chega até você graças ao pessoal da Growth Suplementos, que é patrocinadora do nosso canal e que nos permite produzir conteúdo de teologia, dizendo o que a gente quer sobre a palavra de Deus, e ainda assim eles colocam dinheiro para que esse canal continue. Se você quer cuidar da sua saúde, ter uma boa suplementação proteica, você que vai na academia, que treina, que malha e está cuidando do seu corpo de forma madura e saudável, a Growth certamente é a sua pedida. Vai no site deles, usa o cupom Jesus como uma forma de dizer pro pessoal que está cuidando do seu corpo para a glória de Deus. Então vamos lá pro nosso vídeo. Nossos desejos, comportamentos, gatilhos mentais, pensamentos e ações ligados à sexualidade estão relacionados basicamente com três áreas do nosso cérebro: o córtex pré-frontal, o núcleo accumbens e a área tegmental ventral. Essas três áreas são responsáveis pela produção de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela busca e recompensa daquilo que nós desejamos. Quando fazemos algo que nos gratifica, a dopamina é liberada como um sinal de recompensa, nos fazendo ter uma sensação de bem-estar. Ela não se preocupa com o que é certo e o que é errado, não existe uma moral relacionada a isso, é simplesmente uma resposta do organismo, um sistema de recompensa. Como afirma o Joel McKinley e a Freda Bush, a dopamina é claramente um dos mensageiros químicos mais importantes do cérebro. Ela tem muitas funções, incluindo papéis importantes no comportamento, cognição, atividade motora, motivação e recompensa. Gary Wilson afirma que o desejo e a motivação de perseguir sexo surgem grandemente do neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina amplifica uma peça central de uma parte primitiva do cérebro conhecida como sistema de recompensa. É nele que você experimenta o anseio e prazer e onde você se torna viciado. Afinal, se sentimos satisfação em algo, vamos querer repetir aquilo. A cada vez que repetimos, mais dopamina liberada, como uma forma de nos ensinar a procurar mais daquilo, nos motivar para aquela coisa, pensar naquilo. Drogas como álcool, cocaína, nicotina, fetamina, maconha aumentam os sinais de recompensa da dopamina em níveis além dos normais, e isso leva à adicção. Porque a dopamina liberada, o indivíduo vai sempre querer repetir aquela dose da droga. A dopamina não é em si o que dá satisfação, mas é o que causa desejo, o anseio por aquilo que dá prazer. O prazer mesmo vem dos opioides endógenos, ou seja, os opioides produzidos pelo próprio corpo que causam a sensação de satisfação e relaxamento. Assim, a dopamina é o que nos faz querer, os opioides endógenos é o que nos fazem gostar.
Voltando para aquelas áreas do cérebro que nós citamos anteriormente, uma das funções do córtex pré-frontal é nos ajudar a pensar nos riscos envolvidos em tomar determinada decisão. É o córtex pré-frontal que nos faz não atravessar uma avenida movimentada, por exemplo, ou que refreia alguém a não passar a mão em outra pessoa uma vez que a tenha desejado. O problema é que o excesso de dopamina, assim como leva a pessoa a tomar atitudes muitas vezes impensadas para conseguir sua dose da droga, também leva as pessoas a atos que elas próprias julgam imorais muitas vezes. Joe e Fried afirmam que os exemplos de recompensa prejudiciais da dopamina incluem o relacionamento não marital e a pornografia. Pessoas se acostumam tanto a encontrar satisfação por esses meios que a sua produção de dopamina se torna prejudicial ao ponto de seus desejos pela sensação excitante sobrepujarem a habilidade deles de calcular com precisão o risco do comportamento. E muitas vezes eles sequer passam a considerar esse risco, a se preocupar com isso. Ou seja, os atos públicos impensáveis começam tanto com a escolha de cheirar a primeira carreira de cocaína e às vezes com a primeira foto de outra pessoa pelada. A partir da primeira vez, a coisa pode só piorar. Sendo um neurotransmissor, a dopamina afeta nossas sinapses. A sinapse é a forma como o neurônio, a célula primária do cérebro, se conecta com o outro coesivamente. A sinapse é como uma ponte que liga um neurônio ao outro. No entanto, o neurônio não chega de fato a tocar no outro. Um de seus componentes, o dendrito, é como um braço que transmite o impulso nervoso para outro neurônio. Esse outro neurônio recebe impulso por causa dos neurotransmissores. Assim, as sinapses são como músculos. Quanto mais usamos, mais elas são desenvolvidas. Por outro lado, quanto menos usamos, menos elas são desenvolvidas, até o ponto que podemos perdê-las. É como se as sinapses fossem caminhos abertos para o impulso nervoso passar. A dopamina influencia essa passagem, conduzindo o impulso por determinado caminho. Consequentemente, caminhos não utilizados atrofiam com o tempo. E adivinham dos fatores que mais libera dopamina no cérebro? Sim, o sexo. Atrelado a isso, porque durante a adolescência o córtex pré-frontal ainda está amadurecendo, os jovens podem entrar num ciclo de busca de recompensa pela dopamina, que se manifesta na busca por mais sexos com mais parceiros, ou mesmo com a pornografia. Assim como quem busca a droga para ficar chapado, o jovem pode buscar em vários parceiros ou na pornografia a dopamina para ter prazer. Por outro lado, cônjuges monogâmicos que praticam sexo saudável podem acabar encontrando um tipo de vício sexual dentro do próprio casamento. Agora, outros dois neurotransmissores importantes relacionados à área sexual são a ocitocina e a vasopressina. A ocitocina está presente tanto em homens como em mulheres, mas é proeminente nas mulheres. Ela é o que se pode chamar de neurotransmissor do vínculo. O corpo feminino usa a ocitocina na reprodução, no vínculo e no comportamento social. Não sei se você sabe, é a ocitocina que é usada no parto, por exemplo, para expulsar o bebê do corpo. Quando você quer induzir mais rápido um parto natural, você muitas vezes vai tomar ocitocina para o útero se contrair e mandar o bebê para fora. A ocitocina é usada como um hormônio que circula no sangue pelo corpo como um neurotransmissor. A ocitocina é liberada em toques íntimos ou em relacionamentos significativos com outro indivíduo, fazendo com que a mulher confie nessa pessoa. Durante o ato sexual também trabalha ajudando a criar vínculo com o parceiro. Na hora do parto causa as contrações uterinas e quando o bebê nasce muitas vezes está relacionado ao estímulo para a lactação, para que a mulher possa amamentar a criança. Agora, a vasopressina, ela tem uma função um pouco diferente. Ela geralmente é um hormônio mais ligado aos homens, está ligado aos rins e controle dos fluidos do corpo. Por algum motivo, esse também é o hormônio ligado ao vínculo no homem. É a vasopressina que faz a função de trazer a sensação de vínculo do homem com sua parceira e mesmo o apego aos filhos. É muito interessante, porque nisso a gente pode perceber que Deus organizou fisicamente, biologicamente, elementos da nossa vida que são também espirituais, não é? O apego, a intimidade, até mesmo o parto, não é? E coisas assim, são relacionados a elementos do nosso corpo que foram criados pelo Deus vivo. Deus criou o nosso corpo, nos fez físicos e relacionou muitos elementos da nossa fisicalidade à espiritualidade. De modo que se nós queremos ter uma vida espiritual plena, precisamos nos importar também com o nosso corpo. Precisamos tomar cuidado com os efeitos das nossas escolhas e decisões no nosso organismo, porque isso vai afetar o nosso próprio relacionamento com algumas demandas espirituais que Deus trouxe para nós e vai tornar a nossa vida mais fácil ou mais difícil, a depender de como nós nos treinamos internamente até para lidar com as demandas físicas e espirituais da vida social. Quando a gente olha um pouco para a biologia humana, a gente percebe que não é algo só espiritual que o homem e a mulher se tornam uma só carne quando fazem sexo. Existe um aspecto físico aí. A ocitocina e a vasopressina participam da criação desse vínculo um com o outro. Qual é o grande problema? É que esses neurotransmissores não têm olho, não têm ouvido, não tem moral, não tem Jesus, entendeu? São hormônios. Esses neurotransmissores não conseguem distinguir entre uma ficada de uma noite e uma relação de longo prazo, muitas vezes. Quando há um término de um relacionamento, há uma quebra no vínculo do neurotransmissor. E isso, obviamente, também está atrelado às emoções fortes e dolorosas que os indivíduos
passam durante términos em relacionamentos e coisas assim. O que é que isso tem a ver com pornografia? Com a pornografia, a resposta neuronal do teu corpo é muitas vezes equivalente à resposta neuronal de um relacionamento real. Você, bioquimicamente, está se ligando àquela pessoa com quem você se imagina fazendo sexo, e isso se repete a cada nova imagem, a cada novo vídeo, e a outra, e a outra, e a outra, até que o cérebro acaba se moldando a essa constante vinculação e desvinculação. Já deve ter ouvido por aí várias vezes que o cérebro é um órgão plástico, ele se adapta demais ao modo como você escolhe viver a sua vida. Isso faz com que o cérebro se acostume a esse padrão de vínculo e quebra, porque ao fim de cada vídeo, depois de cada orgasmo, aquele vídeo não te satisfaz mais. A dopamina então clama por novidade, a ocitocina ou a vasopressina por vínculo, e então outro vídeo é aberto, e mais dopamina liberada com os neurotransmissores do vínculo. Quando o vínculo acaba, quando o orgasmo passa, o vínculo é rompido e é preciso outro e outro e outro. Até que a pessoa não saiba mais o que é se relacionar, se não for por meio dos vídeos e das imagens pornográficas. É por isso que, frequentemente, pessoas que consomem pornografia de forma exagerada, e aqui eu digo forma exagerada não no sentido espiritual, porque para um cristão qualquer consumo de pornografia é terrível, pecaminoso e perigoso, mas aqui já entrando no sentido do vício, essas pessoas muitas vezes têm dificuldade de criar relacionamento e apego a pessoas da vida real, mesmo que a pornografia não seja sexo real, e a pessoa com quem o pornógrafo se relaciona passe a dar sexo real. O seu sistema de recompensa dopaminérgico não se satisfaz mais do mesmo jeito com o sexo real, porque ele já foi hiperestimulado pela pornografia. Eu mesmo, como pastor, já pastoreei pessoas que não gostavam mais de sexo e que preferiam a pornografia. Homens que desprezavam suas esposas. Você pensa, nossa, que coisa absurda. Isso é muito mais comum do que você imagina. A pornografia tem um potencial destrutivo para o sexo, porque o seu consumo de longo prazo destrói o teu sistema de recompensa e afeta profundamente a tua capacidade de vínculo através de um hiperestímulo altamente artificial, constante e quebrado dos teus neurotransmissores. Os teus neurotransmissores já foram ativados e desativados tantas vezes e te devolvendo assim uma recompensa dopaminérgica tão grande que o sexo real já não parece mais a mesma coisa. Por isso, o indivíduo que pula de parceiro em parceiro para ter sexo moda o seu cérebro de uma forma que isso passa a ser o seu padrão e o seu normal, porque o sistema de recompensa e vínculo vai ser ativado pelos fatores que a própria pessoa escolheu. E isso acaba atrelado ao consumo da pornografia também. O Joe e a Frida afirmam que o padrão de ficar e terminar e ficar novamente pode eventualmente sobrepor o vínculo natural que ocorre entre dois indivíduos. Ainda que a ocitocina, a vasopressina e a dopamina continuem a ser liberadas com a intimidade sexual, essa rotina sexual que é formada entre as sinapses influencia subconscientemente a continuação do comportamento promíscuo. Esse padrão de promiscuidade, de troca de parceiros sexuais, também se aplica à troca de parceiros virtuais, talvez de uma forma pior. O cérebro não está preparado para esse superestímulo que vem por meio da pornografia. A pornografia não é como comprar uma droga, em que o viciado tem que ir sorrateiramente no determinado local, mas pode ser obtida com o deslizar da tela do celular. Os autores citam uma pesquisa extremamente importante, vai estar a pesquisa aparecendo aí na tela para você, que foi realizada nos anos 2000, onde se percebeu que ao mostrar um vídeo erótico repetidas vezes a alguém, a pessoa apresentava um progressivo declínio na excitação sexual. A partir da análise dessa pesquisa, o Gary Wilson conclui que a pornografia da internet é especialmente sedutora porque a novidade está sempre a um clique de distância. Pode ser um encontro inédito, uma cena não comum, atos sexuais estranhos. E bom, você pode piorar os exemplos aqui. A internet proporciona uma novidade inexaurível de conteúdo sexual. Anna Lemberg, no livro Nação Dopamina, Por que é que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar, diz que depois que conseguimos a recompensa esperada, a descarga de dopamina no cérebro aumenta bem acima da linha básica tônica. Mas se a recompensa que esperamos não se materializa, os níveis de dopamina caem bem abaixo da linha básica. Assim, quanto mais sobrecarrega o cérebro com pornografia para que haja liberação de dopamina e dos opioides, mais o cérebro se acostumará com as doses anteriormente liberadas e mais demandará. Esse padrão de comportamento, de acordo com o Joe e a Frida, pode produzir respostas inconscientemente motivadas que resultam em todo tipo de comportamento, incluindo atividades que são perigosas ou tolas. O cérebro não se esgota desses neurotransmissores que nós mencionamos. O grande problema é que isso molda o nosso cérebro. Como eu falei, é um órgão plástico. O cérebro se forma e é afetado pelas nossas decisões, é afetado pelos nossos comportamentos. Muitas pessoas
tratam como se nós fôssemos escravos do cérebro, né? Eu sou o meu cérebro. Na verdade, existe aí uma retroalimentação entre o seu cérebro e aquilo que você faz com ele. O seu cérebro é afetado pelas decisões que você toma. Cristãos acreditam que nós não somos o nosso cérebro, nós temos um cérebro. Existe uma autotranscendência para além do cérebro, que está na vontade, está na alma, no espírito, tá? No fato de que nós temos uma personalidade, nós somos indivíduos que podem controlar o impulso do cérebro muitas vezes. Nós temos uma responsabilidade com o nosso próprio cérebro, nós não somos apenas escravos deles. É importante dizer isso para que ninguém ache que a gente está tentando dizer que nós somos meramente subproduto de neuroquímica cerebral. O que a gente quer dizer é que nossos comportamentos, nossas tomadas de decisões e nossas emoções também acontecem devido a essa química. Somos responsáveis por nossas ações e não instrumentos da química cerebral. Eu sempre cito a frase do Viktor Frankl quando ele diz que o homem tem impulsos, mas os impulsos não têm o homem. Agora, quanto mais você estimula o seu cérebro nesses impulsos, quanto mais você age para que o teu cérebro tenha recompensa de determinada forma, mais e mais você quererá obter satisfação daquela forma. Se for através da pornografia, o fato de você não conseguir parar de pensar, o fato é que você vai ter cada vez mais necessidade disso, cada vez mais será afetado por isso, cada vez mais os seus relacionamentos vão ser motivados por isso, o modo como você enxerga as pessoas, o modo como você se enxerga vai estar ligado com isso. Você não vai conseguir parar de se masturbar, parar de assistir esse site, você vai assistir em ambientes e em contextos cada vez mais perigosos, e suas decisões vão ser cada vez mais tolas e precipitadas, mesmo que não tenham a ver diretamente com o sexo. Porque você condicionou o seu cérebro a pensar, agir e tomar decisões e se comportar de uma maneira a buscar a satisfação imediata, índices de dopamina cada vez mais altos, e muitas vezes a vida comum não vai ter como te dar. Tudo começa a ficar mais cinza. A facilidade de acesso e o progresso tecnológico pioram os efeitos da pornografia. Eles são como catalisadores que potencializam o que é vinculado por meio deles, seja bom ou seja ruim. O grande risco é que com o avanço da tecnologia, antes o que era uma revista que você, com a famosa, que você encontrava na casa do seu tio, agora é um estímulo cada vez mais parecido com o que é real, filmagens de atos sexuais, e agora com a realidade virtual, você tem óculos de realidade aumentada, VR e tudo mais, em que você pode entrar no mundo da pornografia de forma completamente nova e sabe-se lá o que mais pode surgir. Os brinquedos sexuais que imitam órgãos sexuais masculinos e femininos ou qualquer outro tipo de experiência que venha para satisfazer esse ciclo de recompensa e essa busca dopaminérgica cada vez mais infindada, que quando passa, gera um efeito similar de uma droga. Você só deseja mais daquilo e todo o resto da vida parece fornecer um pouco menos de prazer. Existe um outro artigo, também interessante, que analisa o cérebro na pornografia e no consumo de drogas, que mostra que os resultados obtidos, o artigo vai estar aparecendo aí na tela também, eu só não tô lendo o nome dos artigos aí, se você estiver só ouvindo, porque são nomes em inglês muito longos, não é nome de livro, é nome de artigo, então não faz sentido ficar lendo nomes gigantes de artigos aí, mas aparece na tela pra você dar uma pesquisada se você for acadêmico da área e quiser entender um pouco mais. Os resultados obtidos nesse artigo mostram que viciados em cocaína tinham quase os mesmos padrões de ativação cerebral quando assistiam pornografia e quando usavam cocaína. Esse estudo é interessantíssimo, consistiu em 3 partes: mostrar conteúdo sexual explícito de forma controlada, mostrar cenas de paisagens e então fornecer o uso controlado de cocaína, o que é, não sei como é que o Conselho de Ética nos Estados Unidos aprova essas coisas, mas é isso aí, né? A galera faz esses estudos. Outra coisa que o estudo mostra é que quando as imagens de paisagens da natureza eram mostradas, todas as pessoas estudadas apresentavam padrões cerebrais diferentes do que quando viam pornografia. Mas quando voltavam para pornografia, o mesmo padrão de ativação cerebral da cocaína surgia de novo. A conclusão do artigo é que drogas podem ativar os mesmos neurônios responsáveis pela excitação sexual sem que ocorra sexo de verdade. E a mesma coisa vale para a pornografia. A gente não está dizendo que assistir pornografia e cheirar cocaína vai gerar o mesmo efeito em você, no seu corpo e na sua vida. Mas o fato é que o cérebro não entende que aquilo que você está vendo não é sexo. E o nível de estímulo cerebral é equivalente ao nível de estímulo cerebral de droga pesada. Os efeitos disso para você é uma coisa muito séria. Outros estudos mostram o efeito de dessensibilização por meio da pornografia. A gente olha as pessoas como se elas fossem meros pedaços de carne. As pessoas nem existem mais, o rosto delas nem mais importa. O que importa é o corpo. A sexualidade não é mais um relacionamento entre duas pessoas, é uma relação entre 2 corpos. Isso me lembra muito um livro muito bom do Roger Scruton, chamado O Rosto de Deus. Talvez eu acho o meu livro favorito do Scruton, onde ele vai ter uma citação muito poderosa. Ele vai dizer o seguinte: o rosto não tem um papel a desempenhar, exceto de ser submetido ao império do corpo. Os beijos não têm importância, e os olhos olham para o nada, já que não buscam nada além do prazer imediato. Tudo isso corresponde a uma marginalização, efetivamente uma espécie de profanação do rosto humano. E essa profanação é também uma anulação do sujeito. O sexo na cultura pornográfica não é uma relação entre os sujeitos, mas uma relação entre objetos. E qualquer coisa que possa impedir essa concepção do ato sexual tem de ser coberta, desfigurada ou cuspida, como se fosse
uma intrusão inconveniente do juízo numa esfera em que tudo acontece. Ou seja, a pornografia não só vicia, ela também dessensibiliza das coisas naturais e distorce o juízo ao corromper a avaliação de risco para obter algo. Ela também despersonaliza os indivíduos. É por isso que o pornógrafo para de se satisfazer com o sexo real. A pornografia lhe confere um poder de subjugação, um poder imaginário sobre o outro que o sexo real não tem. Quando se relaciona com alguém que é viciado em pornografia, ou não encontra mais tanta satisfação e acaba levando o relacionamento à falência, ou busca realizar todo o seu imaginário obsceno dentro da sexualidade, o que é uma dessensibilização para com o indivíduo, né? Para a pessoa que tá com ele. O outro vira um mero instrumento para descargas dopaminérgicas. Muitas vezes leva a relacionamentos abusivos, a violência, não só para com o corpo do outro, mas talvez até para o próprio corpo. Por isso que, em casos mais extremos, a pornografia afeta o cérebro de tal modo que, claro, atrelado a vários outros aspectos sociais, culturais, morais e espirituais, as pessoas partem para atos criminosos, como pedofilia, como abuso sexual, como estupro, necrofilia, voyeurismo e o que mais você imaginar. O sistema cerebral já está completamente destruído e não existe espiritualidade que resista quando não há um interesse em abandonar aquilo que destrói. Bom, para encerrar, deixa eu deixar aqui algumas orientações pastorais. Não vai ser pastoral não, vai ser algumas orientações neurocientíficas, que são também, talvez, respaldadas biblicamente, para te ajudar aí com relação à pornografia. Primeiro, fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que a pessoa comete, Paulo vai dizer que aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Eu acho que Paulo não tinha a noção completa da profundidade dessas palavras. Será que Paulo entendia que o quanto a sexualidade livre afetava o nosso próprio corpo? Se Paulo então conhecesse a pornografia do século XXI, do mundo, rapaz, Paulo ia ter muito o que dizer sobre como a pornografia é um pecado contra o próprio corpo. Pecar contra o próprio corpo significa que os outros pecados são cometidos fora do corpo. Se você mata, a história é você. Se você mente, é em direção a outra pessoa. Se você rouba, você tirou algo de alguém. Mas a imoralidade é um pecado que é cometido em si, contra si mesmo. A exortação bíblica é fuja da imoralidade. Seja pornografia, seja o sexo casual. Tanto um como o outro destrói quem nós somos e é um pecado contra o Deus vivo, é um pecado contra nós mesmos. Em segundo lugar, a pornografia ou a vida imoral te fazem mais burro, certo? Lembra disso. Afeta o teu cérebro de forma profunda. Afeta a tua capacidade de raciocinar direito. Lembra do conselho de Salomão. Salomão vai dizer: meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o fel e cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem ao inferno. Biblicamente, o caminho da imoralidade é o contrafluxo da inteligência e da sabedoria. Neurocientificamente também. A pornografia e a vida com vários parceiros sexuais te deixa mais burro ou mais burra. Você passa a discernir menos, calcular menos os riscos, as consequências das suas ações. Você se torna alguém mais incapaz na sua cabeça. Você afeta o seu centro de tomada de decisão, você afeta o seu ciclo de recompensa. Você se emburrece em busca de mais prazer. Esse não é o caminho da sabedoria que Deus quer pra gente. Em terceiro lugar, lembra que o sangue de Cristo também é para os pornógrafos, para os imorais. Paulo escreve: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Primeiro, ele aponta uma lista de pecados. Mas em segundo lugar, ele aponta que esses pecados não eram gerais, mas presentes em Coríntios. Ele fala que eles eram assim, mas foram justificados, lavados do nome de Jesus. Se você já se encontra destruído pela pornografia, saiba que há um sangue de Cristo que ainda está disponível para você. Há um sangue de Cristo acessível que você pode encontrar e que pode transformar você, pode salvar você, pode mudar você. O Cristo muda quem somos e Cristo pode te perdoar. Não somos mais definidos pelo que praticamos no passado. Não precisamos ser escravos dos nossos desejos. Em Cristo temos uma nova identidade, uma nova forma de pensar. Em Cristo somos lavados. Em Cristo somos santificados. Em Cristo somos justificados. Há perdão e escape para todo e qualquer pecado em Cristo Jesus. Procure Ele e confesse os seus pecados. Encontre quem possa te ajudar. Encontre ajuda, oração, uma rede de apoio para que você possa vencer os seus vícios e tudo aquilo que te separa do bom Deus. Esse é o 2 Deus de Teologia. A gente tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.